inclusive na gestora que eu trabalhava, do Paulo Guedes, a imensa maioria não era de esquerda, tinha um ou outro petistazinho ali, meio camuflado. Mas olha o nível do troço. Será que é porque tem algumas vantagens para a turma que vive de rentismo nesse modelo nacional desenvolvimentista do Lula? Né? Repito, as famílias ferradas, totalmente endividadas. O varejo, pior resultado para o mês desde 2021, segundo a Cielo. Economia certamente não vai bem. Inflação é a maior para maio em 5 anos. Ultrapassa a meta. Detalhe, esses são os números oficiais do nosso maquiador Márcio Pockmann no IBGE. Todo brasileiro que vai ao mercado sabe que o poder de compra da moeda está despencando. Enquanto isso, não dá para culpar El Niño ou guerra do Irã. A inflação na Argentina caindo, graças às reformas liberais de Javier Milei. Qual é o resultado disso tudo? O governo precisa emitir títulos do Tesouro com retorno, remuneração absurda, coisa de agiotagem. IPCA mais 8, ou seja, depois da inflação, 8% de ganho real. Isso não existe no mundo. Talvez na Rússia, que está em guerra há 4 anos. PT destruiu o Brasil. Uma vez mais. Novamente, é o título da minha coluna da Revista Oeste de hoje, que os meus apoiadores receberam na quarta de manhã. Então, título prefixado de 14% ao ano, IPCA mais 8%, isso é o paraíso dos rentistas. Isso é o paraíso dos rentistas. Agora, empresário, empreendedor que quer criar riqueza no setor real, trabalhador em geral, está pagando o pato. O Perini explica bem aqui, resume bem a situação. Infelizmente para o país, o governo Lula está cada vez mais parecido com o governo Dilma e nós já sabemos como essa história termina. O levantamento do economista Marcos Mendes revelou um impacto silencioso da ordem de 215 bilhões de reais em um pacote de bondades apenas neste ano. São 33 medidas com fins eleitorais, mas que contribuem para levar o Brasil cada vez mais próximo de um abismo fiscal. Desse montante, apenas 4% estão dentro do arcabouço fiscal. O restante é maquiado por fora da regra, com linhas de crédito subsidiadas, crédito extraordinário e um uso, no mínimo, criativo de fundos públicos. É o retorno da contabilidade criativa lá da época do governo Dilma que destruiu a confiança do mercado. E aí, ao invés de cortar gastos, ter que fazer escolhas, né? Deixa de gastar com A para gastar com B, a estratégia do governo tem sido asfixiar o setor produtivo com mais impostos. Só que mesmo assim a conta não fecha, o gasto está muito alto. Nossa dívida pública, que era de 71,7% do PIB lá em dezembro de 2022, já superou a marca dos 80%. E se a gente olha para ela usando a metodologia internacional do FMI, o Brasil deve bater alguma coisa próxima de 100% de dívida PIB já no ano que vem. Nenhuma nação emergente suporta esse nível de endividamento pagando juros reais tão elevados quanto os nossos. Basta você entrar lá no site do Tesouro Direto para ver prefixados pagando alguma coisa próxima de 15%, indexados à inflação pagando IPCA mais 8 alguma coisa, e a Selic nos seus 14%. Como o governo ele se recusa a cortar gasto, o Banco Central é obrigado a manter os juros em patamares muito altos para conter a inflação. E o ciclo de queda Selic, que ele mal começou, vai ter que ser interrompido de forma precoce, provavelmente, para manter os juros num patamar sufocante, para conter novamente a inflação. Nenhum país vai crescer, não de maneira realmente pujante, nem de maneira construtiva, com esse custo de capital. A consequência disso, ela bate diretamente na economia real. A gente está vivendo um recorde histórico de recuperações judiciais, nós temos quase 9 milhões de CNPJs negativados, nós temos empresas quebrando, e as famílias sofrem o mesmo impacto. Mais de 80% dos lares do Brasil estão endividados, e metade da população adulta do país está inadimplente atualmente. A gente já viu esse filme antes, o governo Dilma levou o nosso país para a pior recessão da nossa história republicana, isso sem ter guerra, sem ter pandemia, com inflação de 2 dígitos e uma verdadeira década perdida em decorrência disso. Uma coisa é certa, né? O próximo governo, independentemente de quem ganhar a eleição, vai herdar um cenário de terra arrasada. Bota terra arrasada nisso, né? É rumo ao abismo. É rumo ao abismo. Esse estudo da XP Investimentos, do economista Marcos Mendes, é citado nesse editorial aqui do Estadão, dessa semana.
Lula quebra o Brasil para se reeleger. Agora, não há novidade aqui. Meu grande problema com os tucanos em geral é que eles acham que o PT erra tentando acertar. O PT não erra tentando acertar. Isso é acerto pela ótica petista. Gerar pobreza, miséria e dependência de esmolas estatais. Esse é o modelo deles. Então, eu fico meio chocado com a ingenuidade de alguns. Não, eles não entenderam, não aprenderam com os erros passados. Quem não aprendeu com os erros passados foi a turma tucana, que acha que o PT é diferente do que é. Enquanto isso, com todo o populismo, cara de pau, fake news, mentira e marketing enganoso do PT, a pesquisa da Quest mostrou queda de rejeição de Lula entre os evangélicos. Eu fico abismado de um sujeito cristão votar em comunista, defensor de aborto, legalização de drogas, e por aí vai. Mas nós temos que lidar com a realidade. Essa, aliás, é a grande mensagem da live de hoje. Eu sei que tem meus haters aí, são muito bem-vindos, né? No X, aqui na live, nos programas todos que eu faço. São todos muito bem-vindos, os haters, né? Mas não adianta me odiar. Não adianta jogar pedra, não adianta achar que eu sou o culpado pela queda do Flávio e pelo avanço do Lula, em que pese a economia nessa situação. Não adianta. E não adianta se enganar. Esse meu livro aqui, gente, que eu acabei de escrever após o tratamento pesadíssimo de um câncer agressivo, não tema a tempestade. Não é assim, não existe tempestade. É não tema a tempestade. O subtítulo de estudo, uma história de fé, resiliência e esperança. Perder a esperança jamais. Milagres acontecem. Só não podemos deixar, como alertava Baltazar Grazian, que a esperança seja a grande falsária da verdade. Temos que ter fé. Agora, a palavra-chave aqui é resiliência. Eu não vendo falsa ilusão. Quem quer chegar aqui na minha live e ouvir o canto da sereia, ou ver um torcedor com pompom falando vai, uhul, Flávio, F, L, é A, é V, é I, é O, Flávio. Não, está no lugar errado. Vai lá assistir a live do Paulo Figueiredo. Eu não faço isso. Eu toco a real. Eu estou vendo uma tendência preocupante. Fazer que nem avestruz não vai resolver nada. Tem gente que vive ainda no delírio de que o Flávio pode ganhar no primeiro turno. O Flávio ganhar no primeiro turno. E, gente, falar que isso não vai acontecer não é torcer contra. Não é torcer contra. As pessoas estão confundindo as coisas. Eu participo de um grupo, o sujeito lá, eu acho que ele vai ter algum cargo num eventual governo Flávio. Não vou falar o nome, mas ele tem. Essa promessa, parece. E ele está irritadíssimo com as minhas críticas. Hoje ele me chamou de desequilibrado. Aí ele falou assim, até a eleição não pode criticar ninguém ligado ao Flávio. Nem a turma do Centrão fisiológico. Aí eu falei, eu já ouvi esse papo antes. Depois, se eleito, também não pode. Porque o argumento é o PT volta. Você quer que o PT volte? Então, pelo visto, não pode mais criticar nada. Nada que você vê que está errado, nem mesmo uma estratégia que você acha que vai ser ruim para ele mesmo. Ou para a direita, em geral. Não pode. Não pode falar do Ciro Nogueira, não pode falar do Alcolumbre, senão o PT volta. Eu perguntei a ele no grupo, ele não respondeu. Eu falei, posso questionar o Mário Frias sobre a rachadinha ou não? Não. Porque eu não sou leal a clã político algum. Acho que alguns me confundiram com o Paulo Figueiredo. Se vocês acharam que eu era fiel a um político, vocês não entenderam nada do que eu faço há 25 anos. Eu defendo essas coisas quando Jair Bolsonaro era do baixo clero no Rio de Janeiro. Que fidelidade a político é essa que vocês exigem? De jornalista. Não faz nenhum sentido. Então, eu não aceito que a direita se transforme na esquerda com sinal trocado. Eu não quero ver na direita um Janones. Isso é um canalha, isso é um cafajeste, um picareta.
que vai lá ensinar a enganar os leitores nas redes, a mentir, a ludibriar, a manipular. Vocês querem que eu faça isso para ajudar a campanha do Flávio? É isso que vocês esperam de mim? Que eu chegue aqui como um Janones de sinal invertido? Para isso já tem o Alan dos Santos. Enquanto isso, Brasil e China estreitando os laços, que é o que o Lula quer mesmo, né? E como é que a gente vai reagir a isso? Eis a questão. Metendo sigilo em tudo, inclusive no processo para liberar as bets. Não vimos o Fábio Porchat se manifestar. Ele estava contando os meses para sair o governo Bolsonaro e vir a transparência toda com o Lula, botando fim nos sigilos. O Lula aumentou todos os sigilos. Aliás, dessa coisa da turma que não sabe conviver com crítica ou análise independente, o que eu acho mais engraçado é falar que eu sou relações públicas do PT. Eu, sujeito que combate o petismo desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E tem um livro em 2005, antes do Mensalão, escrito contra o PT. Nunca mudei. Reinaldo Azevedo escreveu O País dos Petralhas e virou Petralha. Eu continuo sendo mais antipetista que qualquer coisa. Aliás, hoje é dia dos namorados. Felicidades aos casais todos. E amar é odiar Lula juntos. Então não adianta vir com esses rótulos para cima de mim. Não cola. Não cola. É coisa de imbecil. Imbecil. Ou mau caráter. A gente sabe quem, né? Enquanto isso, o SUS vai lá e suspende o uso de vacina da dengue após 2 mortes e uma internação grave. E o que dizia o Lula? Criticava o sectarismo negacionista quando celebrou a vacina. De novo, pode ser que a vacina seja segura, isso tenha sido um caso muito fora da curva, foram quase 500 mil vacinações. É a opinião, por exemplo, do Tarcísio. Agora, o debate tem que ser aberto, científico, que clama por refutação, viu, Caiado? Não monopólio de especialistas que querem calar quem faz perguntas. Isso é postura de gente autoritária, tipo o João Dória, Ronaldo Caiado. Agora, combater tudo isso é duro. Por quê? Porque o sistema favorece essa turma. O TSE não foi um torcedor, foi um jogador nas últimas eleições. Vai ser diferente esse ano? Esperamos que sim, mas vamos ter que aguardar para ver, né? Parece agora que o Cássio Nunes Marques rejeitou o pedido para bloquear o tal filme, né, que custou 75 milhões, o Dark Horse. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas no passado a gente sabe que fizeram de tudo para favorecer a candidatura do Lula. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está perdendo seguidores na internet e enfrenta processo de morte digital, diz a manchete da Veja, esquecendo que isso é o intuito deliberado do sistema. Ele foi julgado e condenado a 27 anos de prisão para isso, para não poder articular direito como o maior cabo eleitoral da direita, para não poder fazer a campanha. Ostracizaram Jair Bolsonaro. Ele tem que se manifestar por uma carta escrita de vez em quando. E olha que nem assim adianta, né? Parem de criticar, de atacar a minha esposa. A turma que se diz bolsonarista não para. O cara dos dossiês australianos é todo dia detonando a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro é a pior pessoa que existe no planeta. Ela só é casada e cuida do Jair Bolsonaro. São bolsonaristas estranhos esses. Acho que se o Jair tivesse voz ainda, acho que ele não ia necessariamente demonstrar muita animação, empolgação e carinho com esses que falam em seu nome. Só acho. Inclusive a Michele talvez desperte tanta raiva nessa turma porque ela não demonstra a mesma ambição que alguns, né? Disse que talvez nem saia candidata e que está priorizando cuidar do marido. Acho que isso incomoda muita gente.